Olá, pessoal! Continuando nossos estudos, vamos falar então sobre o contrato social da sociedade simples. E as regras que nós vamos falar aqui servem perfeitamente para o contrato social das sociedades limitadas que nós já estudamos. O único detalhezinho, a diferença, é que o contrato social das sociedades limitadas lá era registrado na junta comercial. E esse contrato social da sociedade simples é registrado no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Essa é a diferença que nós temos, tá bom? Mas repito, o que nós vamos falar aqui serve para as sociedades limitadas também. Então já sabemos, contrato social é o ato constitutivo que traz as regras da sociedade simples. Isso não tem novidade para nós. Pode ser feito por documento particular lá no nosso escritório, né? No escritório do advogado, contador, né? Pode ser feito lá, certo? No computador, imprime, assina, dá para um advogado visitar e leva para o cartório. Também, né? Pode ser feito por instrumento público, o que de certa forma acaba sendo uma vantagem para aquelas pessoas que não têm conhecimento jurídico, porque o tabelião, que é o chefe do cartório de notas, que é a pessoa que vai, pessoa que vai realizar esse contrato junto com os interessados, ele tem conhecimento jurídico, ele sabe informar as pessoas o que precisa constar no contrato social. Então pode ser feito das duas formas. Se a pessoa já tem um conhecimento jurídico, quer fazer no seu escritório e levar lá no cartório para registrar, beleza. Se não tem conhecimento jurídico, peça o auxílio ou de um advogado ou vá num cartório de notas e faça isso por escritura pública. Perfeito? De qualquer forma, esse auxílio jurídico é fundamental. Nós vamos ver aqui, nessa aula, nesse instante, os requisitos mínimos que precisam constar num contrato social e vocês vão ver que, por vezes, precisa do auxílio realmente de uma pessoa que entenda de direito. Mas então, temos então essa possibilidade. E aqui que eu vou explicar para vocês o artigo 997. O que precisa constar num contrato social? Isso não é uma coisa, pessoal, pelo amor de Deus, não tentem decorar isso. Nem o pessoal que estuda isso no direito busca decorar essas coisas. A única coisa que eu queria pedir para vocês é que vocês lembrem que o Código Civil tem um artigo, se possível, até lembrar o número do artigo 997, que traz todos os requisitos mínimos que um contrato social precisa ter. Pode ter mais coisas? Pode sim. E normalmente tem. Mas quando a gente leva esse documento para o registro, o que o registrador vai procurar ver se tem no meu contrato social? Se a gente vai num tabelionato e resolve fazer esse contrato social por escritura pública, quais as informações que o tabelião vai me pedir para constar nesse contrato social, porque ele vai realmente dizer que são obrigatórios. Primeiro, nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios se pessoas naturais. Então, se são só pessoas naturais, os dados da pessoa natural, da pessoa humana. E a firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios, se pessoas jurídicas. Certo? Então, trazer se os sócios forem pessoas jurídicas, porque pode ser, existem sociedades que aceitam, existem sociedades que não aceitam, então precisa saber esse detalhe. E aí trazer a identificação completa da sociedade, se ela for sócia também. Tá bom? Tem a questão da profissão ali, é porque, pessoal, existem algumas limitações na sociedade simples. Por exemplo, sociedade de advogados só pode participar quem é advogado. Tá bom? Um administrador, uma sociedade de advogados poderia ter um administrador? Pode, prestando serviços, mas não fazendo parte da sociedade. Uma sociedade de médicos só tem médicos, não tem advogado. Por mais que o advogado possa trabalhar para ajudar a sociedade, ele vai trabalhar como funcionário, não como sócio. Tá bom?
Então, essa questão da profissão ela é interessante. Segundo, denominação, objeto, sede e prazo da sociedade. Às vezes vocês podem achar estranho. Prazo? Eu posso montar uma pessoa jurídica com um prazo determinado. Ela vai funcionar por 5 anos. Beleza, isso é possível. Nós tivemos muitos, mas aí não eram sociedades simples, eram sociedades limitadas, né? Nós tivemos muitas que trabalharam durante a Copa do Mundo no Brasil, ou trabalharam antes da Copa do Mundo para prestar serviços na infraestrutura que seria usada na Copa, e aí tinha um prazo, assim que acabou a Copa, um pouco tempo depois, foi o tempo de liquidar as dívidas e as sociedades já foram extintas. Então é possível você criar uma sociedade com prazo, sim. Terceiro, capital da sociedade. Sabe aquela contribuição em dinheiro ou em serviços? Pois é. Qual que é o capital social dessa sociedade? Expresso em reais, né, moeda nacional, podendo compreender qualquer espécie de bens suscetíveis de avaliação pecuniária. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um carro, que esse carro pode ser vendido e pagar a minha cota social. Beleza, é possível. Certo? Não precisa ser necessariamente em dinheiro, não. A não ser que os outros sócios não aceitem, né? Coloca uma cláusula não aceitando. Mas como isso vai gerar patrimônio, vai facilitar a constituição da sociedade, em princípio não vejo problema, mas se os sócios encontrarem problemas, eles podem vedar sim, querer que seja tudo em dinheiro. A cota de cada sócio e a forma como cada pessoa vai integralizá-la. Qual que é a sua parte de sociedade? Eu tenho 20 cotas de R$1.000. 20 mil? Como é que você vai pagar esses 20 mil? Como é que você vai doar esses 20 mil para a sociedade? Precisa constar lá. É à vista? É a prazo? Você vai precisar de um prazo para integralizar? Coloca isso no contrato social. As prestações a que se obriga o sócio cuja contribuição consiste em serviços. Nós já passamos em alguns momentos no nosso curso na observação de que existem algumas sociedades que admitem a integralização do capital em serviços e não só em dinheiro. Eu não tenho dinheiro para integralizar, fazer parte da sociedade, mas eu posso contribuir com serviços. Então, por exemplo, eu sou advogado, queria fazer parte de uma sociedade de advogados, mas eu não tenho condição de pagar a cota. Eu poderia, por exemplo, contribuir com serviços. Eu poderia, por exemplo, falar assim que todo o serviço, ou 50% dos meus lucros seriam usados para a integralização do capital? Pode. Eu poderia colocar, por exemplo, eu sei fazer reformas. Eu poderia, por exemplo, falar que eu vou valorizar a sede da empresa no valor da minha cota? Pode também, se a sociedade admitir, mas tem tipo de sociedade que não admite, né, pessoal? Tem tipo de sociedade limitada, que nós estudamos nos nossos últimos encontros. Eu estou na dúvida se foi na última semana ou na penúltima. Mas a sociedade limitada não admite contribuição com serviços, só em dinheiro mesmo. Ou bens, né? Mas serviços não. Agora, se eu me comprometer a prestar serviços, eu não posso prestar serviços para terceiro até integralizar, tá bom? Então, isso é um incentivo para aquele sócio que prometeu serviços para a integralização do capital, que ele faça isso o mais rápido possível. Então, tem essa limitação lá no artigo 1006 do Código Civil, a não ser que os outros sócios o liberem disso. As pessoas naturais incumbidas da administração da sociedade e os poderes que elas tiverem. Então, quem serão os administradores? Coloca lá no contrato social. Mesmo que você altere futuramente o contrato social, não tem problema, mas coloque os administradores no contrato social para ficar tudo regularizado. Mudou o administrador, é só atualizar o contrato social. E quais poderes que eles têm? Certo? São 3, eles têm que assinar todos os 3 pelos atos, basta assinar a maioria, 2 seriam suficientes, ou cada um pode sozinho administrar a sociedade. Então, coloca isso no contrato social. Participação de cada um nos lucros e nas perdas, né? Porque as perdas também podem ter que ser divididas, certo? A divisão dos lucros e das perdas normalmente
ela é proporcional ao capital social, à cota de cada um, mas pode ter cláusula em sentido contrário, dizendo, por exemplo, que não importa o lucro, não importa o capital social de cada um, a cota de cada um, que os lucros serão divididos igualmente. É possível? É. É justo? Não é, né? Não é. E normalmente a gente não vê isso. A gente vê que a pessoa que investiu mais normalmente quer ter lucros maiores. E é justo. Então, coloca no contrato social. Como é que serão a distribuição dos lucros? Conforme a cota de cada um, quem tem mais recebe mais, ou será tudo igual? E as dívidas? Quem tem mais pode assumir uma parcela maior das dívidas também? Ou divide as dívidas igualmente? Coloca no contrato social. Aqui temos um erro da lei, pessoal. Aqui a lei está errada. Se os sócios respondem ou não subsidiariamente pelas obrigações sociais. O que isso significa? Só para vocês, eu vou fazer uma explicação o que é responsabilidade subsidiária, diferenciada da responsabilidade solidária, e vocês vão ver que o certo aqui seria constar responsabilidade solidária e não subsidiária. O que é uma responsabilidade subsidiária? Certo? Responsabilidade subsidiária, pessoal, é quando os credores, tem a sociedade e tem os sócios. Os credores, primeiro, têm que tentar receber da sociedade. Só se a sociedade já não tiver mais patrimônio, mais dinheiro, é que os credores podem receber dos sócios. Quando a gente explicou sociedade por ações, sociedade limitada, isso não existia lá não, hein, pessoal? Então, naqueles tipos de sociedades, os credores só têm a opção de receber da sociedade. A não ser que seja caso de fraude, mas esquece isso. Só recebem da sociedade. Sociedade simples, não. Então, os sócios têm que pagar as dívidas que a sociedade não der conta de pagar. Mas, em regra, primeiro os credores tentam receber da sociedade e só se não conseguirem é que esses credores tentam receber dos sócios. Sócios aí estão no segundo momento. Agora, se eu estivesse falando para vocês de responsabilidade solidária, aí o credor poderia escolher. Se ele quiser receber da sociedade, beleza. Se ele quiser receber direto dos sócios, beleza. Se ele tentar receber dos dois juntos, sociedade e sócios, pode também. Então, quando a responsabilidade é solidária, o credor ele tem um leque maior de opções, o que acaba sendo bom para a sociedade, porque nesses casos os juros costumam ser menores. Mas esse é outro assunto. Então, credores podem receber tanto da sociedade quanto dos sócios, numa sociedade simples. Sociedade limitada e por ações nem sonha que isso não existe. Tá bom? Então, agora voltando ao texto da lei, eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês por que a lei está errada. Constar no contrato social se os sócios respondem ou não subsidiariamente está errado, porque eles sempre respondem. E eu não posso colocar uma cláusula no contrato social da sociedade simples dizendo que os sócios não respondem. A lei fala que eles respondem. Então, eles sempre responderão de forma subsidiária, é a regra. O que o legislador quis dizer é que deveria constar no contrato social se os sócios respondem solidariamente. Se a sociedade está dando ao credor a opção de, se a sociedade não pagar, que os credores já possam ir direto nos sócios, sem nem mexer com a sociedade. É isso que deveria constar aqui. Então, não é subsidiária, certo? O artigo 1203, que vocês estão vendo aí no rodapé, já fala que se os bens da sociedade não cobrirem as dívidas, os sócios respondem. Certo? Então, está claro. Então, não precisava constar isso no contrato social. O que precisa constar é se for diferente. Ou seja, se os bens da sociedade, sejam ou não suficientes, se os credores já poderiam ir direto no patrimônio dos sócios. Então, essa que é a necessidade
de constar no contrato. Cansei vocês, né? Uma vez que eu fiz o contrato social, 30 dias para levar lá no cartório de títulos e documentos e registrar. Perfeito? É o prazo que a lei dá para que esse documento seja registrado e fique tudo bonitinho na sociedade, que a sociedade simples esteja regularizada. Perfeito? Aqui só uma outra observação importante, eu esqueci de falar isso para vocês. Existem alguns tipos de sociedades, pessoal, que não são registrados no cartório de títulos e documentos, não. E a sociedade de advogados, da qual eu faço parte, é um exemplo disso. Sociedade de advogados, a gente não leva o contrato social lá no cartório de títulos e documentos. A gente leva o contrato social lá na OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. E é lá que é registrado e só lá. Tá certo? Então, para a gente saber se tem norma específica, a gente precisa estudar a legislação de cada profissão. Tá certo? Então, precisamos ver se a lei autoriza ou determina que um determinado tipo de sociedade seja registrado em outro local. Certo? Então, por exemplo, partidos políticos é uma associação. Não tem nada a ver com a nossa matéria, só para vocês entenderem o que eu estou falando, mas não tem nada a ver com sociedade simples. Partidos políticos são associações. A gente registra as associações também nos cartórios de títulos e documentos. Só que partidos políticos têm uma regra, a lei fala que não, que os partidos políticos não são registrados nos cartórios de títulos e documentos e são registrados lá no Tribunal Superior Eleitoral, certo? Então, é uma regra diferente que nós temos aqui também para partidos políticos. Certíssimo? Então, existem algumas figurazinhas que fogem dessa nossa regra aqui. Perfeito? Então, Roberto, fala do contrato social da sociedade simples, que é o que nos interessa. Contrato social da sociedade simples é registrado no cartório de registro de títulos e documentos da sua cidade. Perfeito? Acabamos de falar, então, sobre o contrato social da sociedade simples. Falta uma aula só para a gente encerrar o nosso curso e, se eu fosse vocês, já assistia para acabarmos logo. Grande abraço, pessoal!